Boa tarde a todas, eu espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar a aula de hoje fazendo a análise, por gentileza, do artigo 4º da Lei de Licitação, a partir da questão 24. A questão 24 diz o seguinte: quanto à nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos, é correto afirmar que, ao disciplinar amplamente a matéria de licitações de contratos administrativos, a Lei 14.133 de 2021 implicitamente revogou as normas contempladas na Lei Complementar 123 de 2006, em favor de microempresas e empresas de pequeno porte. Cadê? Deixa eu pôr aqui. Vamos lá. A questão 24, artigo 4º diz: quanto à nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, é correto afirmar que, ao disciplinar amplamente a matéria de licitações de contratos administrativos, a Lei 14.133, de maneira implícita, revogou as normas contempladas na Lei 123 de 2006, em favor de microempresas e empresas de pequeno porte. Traduzindo, ele está dizendo que a nova lei de licitação revogou um benefício trazido pela Lei 123 de 2006 a empresas de pequeno porte. Isso não é verdade, porque o artigo 4º da Lei Nova de Licitação diz assim: eu vou continuar aplicando, eu aplico as licitações e contratos administrativos disciplinados por esta lei, disposições da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Ok? Alguma dúvida nessa questão? Todo mundo conseguiu entender? O que diz essa lei 123 de 2006? Ela traz alguns benefícios específicos a empresas de pequeno porte, a microempresas. E o artigo 4º está deixando claro: ei, eu continuo aplicando as regras do 42 a 49 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Próxima questão vai tratar um pouquinho do artigo 5º. O artigo 5º, ele nos apresenta os princípios que irão orientar o processo de licitação. E a questão 25 diz assim: em matéria de princípios da licitação, na aplicação da Lei 14.133 de 2021, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Isso aqui não é segredo para ninguém. Vamos lá? Em matéria de princípios da licitação, a gente aplica legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípio do interesse público, probidade administrativa, igualdade e também alguns outros, como vedação de segregação de funções. Será que é vedado segregar funções, gente? Claro que não. O processo licitatório, nós vimos isso, esse princípio, ele permite que as funções dentro do procedimento administrativo licitatório sejam segregadas. Eu queria que vocês pegassem para mim o seu material que eu encaminhei de licitação. Eu vou abrir aqui o meu, só um minutinho, para a gente revisar esse princípio. Deixa eu abrir aqui o meu. Licitação. Só um minutinho. Pronto, aqui, ó. Licitação e contratos. Esse princípio, olhem para cá. Os princípios, aqui. Olha o que ele fala aqui: princípio da segregação de funções. Através deste princípio, divide-se as funções do processo licitatório,
divide-se as funções do processo licitatório entre administradores diferentes para repartir responsabilidades e garantir maior lisura e segurança ao processo. Nas palavras de Rafael Oliveira, o princípio da segregação de funções, que está previsto no artigo 5º da nova lei de licitação, consiste na distribuição e na especialização de funções entre os diversos agentes públicos que atuam nos processos de licitação e de contratação pública, com o intuito de garantir maior especialização no exercício das respectivas funções e de diminuir os riscos de conflitos de interesses dos agentes públicos. Verifica-se, portanto, que o referido princípio possui uma relação com os princípios da eficiência e o princípio da moralidade. Quando você volta aqui na questão, ele diz assim: é vedado, olha lá, segregar funções. Isso está errado. O artigo 5º diz: na aplicação desta lei serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições da LINDB serão aplicadas no que couber ao procedimento licitatório. Então, quando eu falar em princípio da segregação de função, você vai lembrar do quê? Olha para cá, é através desse princípio que vai ser dividida as funções do processo licitatório entre administradores diferentes para repartir responsabilidades e garantir maior lisura e segurança ao processo. Princípio da segregação de funções, que está previsto aqui no artigo 5º, consiste na distribuição e na especialização de funções entre os diversos agentes públicos que atuam nos processos de licitação e de contratação pública, com o intuito de garantir maior especialização no exercício das respectivas funções e de diminuir os riscos de conflitos de interesses dos agentes públicos. Verifica-se, portanto, que o referido princípio possui uma relação com os princípios da eficiência e o princípio da moralidade administrativa. Entendido isso, vamos partir para a questão número 26. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Questão número 26. Com base no que dispõe a Lei 14.133 de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios, julguem o seguinte item. Na aplicação desta lei, serão observados, entre outros princípios, o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, o do interesse público, o da probidade administrativa, o da igualdade, o do planejamento, da transparência, o da motivação, o da vinculação ao edital e do julgamento objetivo. São esses princípios estampados aqui no artigo 5º. Quanto mais você lê, mais familiarizado você vai estar com essas informações. Vamos lá. Artigo 5º. Karine, você está aí? Quer fazer a leitura em voz alta? Oi, meu amor. Bora lá. Lê em voz alta, linda. Na aplicação desta lei serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições da LINDB. Próxima questão. A legislação contemplou o processo licitatório como diretrizes normativas e mecanismos jurídicos, a exemplo da forma eletrônica e dos deveres de transparência e eficácia, que estimulam um ambiente de boa governança e integridade em matéria de contratação pública.
A lei contemplou o processo licitatório como uma diretriz normativa e mecanismos jurídicos. A exemplo, forma eletrônica, deveres de transparência e eficácia. Olha o que diz o artigo 5º, que a Karine acabou de ler, mas olha o que pondera o artigo 17, parágrafo 2º. As licitações serão realizadas, você vai olhar para cá, preferencialmente, não é obrigatoriamente, sob a forma eletrônica. Guardem essa informação. As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e em vídeo. Portanto, a questão está correta. A lei contemplou o processo licitatório com diretrizes normativas e mecanismos jurídicos, a exemplo, regra, forma eletrônica e princípios, deveres de transparência e deveres de eficácia. Próxima questão. O artigo 6º, na última aula, eu disse assim, olha, eu não vou analisar inciso por inciso, porque esse artigo é enorme e ele traz para a gente alguns conceitos importantes. Nós vamos trabalhar o artigo 6º, seguindo a sequência do Decorando a Lei Seca, que ele mostra quais os conceitos que mais foram cobrados em provas. Então, vamos dar uma olhada aqui. Para os fins da nova lei de licitação, considera-se órgão. O que é um órgão, gente? É uma unidade de atuação administrativa que não tem personalidade jurídica, é fruto do processo de desconcentração da atividade administrativa. Órgão não tem poder de decisão. Órgão é unidade de atuação administrativa que está sempre subordinado a alguém. Guarda. Qual que é o conceito legal de órgão? Unidade de atuação que integra a estrutura da administração pública. E se você puder colocar um adendo aí, lembrar que órgão é fruto do processo de desconcentração. Um órgão não goza de personalidade jurídica. Um órgão, ele vai desenvolver atividade administrativa, mas em nome de uma outra pessoa, porque ele não responde pelos seus próprios atos. E a questão, ela deixa clara, para os fins da nova lei, órgão é unidade de atuação que integra a estrutura da administração pública. Próxima questão. De acordo com a nova lei de licitações e contratos administrativos, a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica é órgão falso. Órgão não tem personalidade jurídica. Essa unidade de atuação que tem personalidade jurídica é chamada no direito administrativo de entidade. Órgão não tem personalidade jurídica. Entidade tem personalidade jurídica. Tanto o órgão quanto a entidade desempenham atividade de natureza administrativa, mas a entidade desempenha em nome próprio, responde pelos seus próprios atos, fruto do processo de descentralização da atividade administrativa, e o órgão não, ele está sempre subordinado a alguém. Questão 30. Referente aos contratos administrativos constantes na Lei 14.133 de 2021, é correto afirmar que é vedada à administração pública firmar um contrato com uma pessoa física. Falso. A administração, ela pode realizar um contrato tanto com uma pessoa física como uma pessoa jurídica. Um contrato de permissão, por exemplo, é um contrato que a pessoa que o Estado vai... normalmente, tá, gente? Contratar é uma pessoa física. Olha lá, quem é o contratado? A lei traz o conceito de contratado. É a pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, signatária de contrato com a administração. O contratado, para efeitos da Lei 14.133, pode ser tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Agora, depende do contrato. Por exemplo, um contrato de concessão, você nunca vai poder fazer com uma pessoa física. Próxima questão.
Para fins da Lei 14.133 de 2021, considera-se compra. Fernanda, será que se eu nunca tiver lido a lei, eu vou conseguir acertar? Vamos lá. O que é a compra? Aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 15 dias da ordem de fornecimento. A lei de licitação, ela diz assim, o que é compra? Vamos lá. Compra é aquisição remunerada de bens. Eu vou adquirir um bem mediante remuneração. É aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. É considerada compra imediata. Compra imediata. Aquela com prazo de entrega de até 30 dias. Prof, ainda não me entregaram. Passou-se 31 dias. Isso pode ser considerado uma compra imediata? Não. Para fins da lei de licitação, compra é em voz alta. Aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 dias da ordem de fornecimento. Para os fins da Lei 14.133 de 2021, considera-se serviço. O que é um serviço? É uma atividade ou um conjunto de atividades destinadas a determinada utilidade, seja intelectual ou material, de interesse da administração. A lei traz o conceito de serviço quando a administração contrata um serviço, limpeza de ar-condicionado das salas da entidade. É uma atividade, um conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, por exemplo, a limpeza do ar-condicionado, seja intelectual ou material e de interesse da administração. Próxima, a lei de licitação, que é a lei 14.133, de 1º de abril de 2021, dispõe sobre a elaboração do projeto básico. Olhem para cá. Elaboração de um projeto básico, que pode ser sintetizado como sendo o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou complexo de obras ou de serviços objetos da licitação. O que é esse projeto básico? É o conjunto de elementos necessários e suficientes, com o nível de precisão adequado para definir a dimensão da obra ou do serviço, ou complexo de obras ou de serviços objetos da licitação. O artigo 6º, no inciso 25, ele vai dizer, pessoal, o que seria esse projeto básico? Vamos dar uma olhada aqui no conceito de projeto básico. Projeto básico é conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objetos da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter alguns elementos. Aí ele coloca aqui. O projeto básico, ele deve ser elaborado com base nas indicações de um estudo técnico preliminar. Antes de se fazer o projeto básico, eu tenho que ter um estudo técnico preliminar, que é um documento que caracteriza o interesse público envolvido e aponta a melhor solução para a sua satisfação. Olha o que diz o inciso 20 da Lei 14.133, artigo 6º. O que é o estudo técnico preliminar? É um documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ao projeto básico a serem elaborados, caso se conclua pela viabilidade da contratação. Vamos construir uma ponte. A primeira coisa a se fazer é um estudo técnico preliminar, que é um documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução. Próximo.
Nas definições envolvendo licitações da administração pública, consta o projeto básico, que é elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares. Vou ler de novo. Nas definições envolvendo licitações da administração, consta o chamado projeto básico, que é elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares. Dentre os elementos que o projeto básico deve conter, está o orçamento detalhado do custo global da obra, que é obrigatório exclusivamente para alguns regimes de execução e deve ser fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. O artigo 6º diz o seguinte: o que é o projeto básico? É o conjunto de elementos necessários e suficientes, com um nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objetos da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter alguns elementos. Dentre eles, o orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 7 do caput do artigo 46 desta lei. Próxima questão. Sobre as licitações e contratos, conforme dispõe a nova lei de licitação, considera-se empreitada. O que é empreitada? A lei traz o conceito de empreitada por preço unitário. É a contratação da execução da obra ou do serviço por um preço certo de unidades determinadas. Para fins dessa lei, considera-se empreitada por preço unitário. É contratação da execução da obra ou do serviço por um preço certo de unidades determinadas. Sobre as licitações e contratos, conforme dispõe a nova lei de licitação, que é empreitada integral, a contratação da execução da obra ou do serviço por um preço certo e total. Gente, eu posso estar muito errada, mas assim, quando eu contrato, por exemplo, por empreita, eu quero construir minha casa toda por empreita, quanto é? 80 mil. Ou eu quero construir a minha casa por etapas, faz primeiro para mim o quarto, aí seria empreitada, olha aqui, ó, por preço unitário. Empreitada integral, de acordo com a lei, ele diz assim, ó, é a contratação de empreendimento em sua totalidade, em sua integralidade. E aqui ele diz assim, ó, compreendida a totalidade das etapas de obra, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante, em condições de entrada em operação, com características adequadas à finalidade para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional. Contratação de empreendimento em sua integralidade. E aqui ele diz, é a contratação da execução da obra ou do serviço por um preço certo e total. Não é esse o conceito trazido pela lei. Contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado, até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional. Próximo. Para fins da Lei 14.133 de 2021, considera-se contratação por tarefa. O que é contratação por tarefa? É o regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, desde que haja o fornecimento de materiais. Contratação por preços por tarefa, de acordo com a lei, é um regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por um preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Hoje a gente só está conhecendo
tá, gente? Esses conceitos. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho melhor a análise do artigo 6º. Se cair na nossa prova o conceito de contratação por tarefa, é um regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Sobre as licitações e contratos, o que é contratação integrada? Gente, a palavra integrada é muito autoexplicativo, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Aqui ele diz, é o regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Isso aqui é uma contratação por tarefa. Você já sabe que é uma contratação por tarefa. Mas a lei diz, contratação integrada, integrada. É o regime de contratação de obra e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básicos e o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia. Olha que é tudo integrado. Fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para entrega final do objeto. Próximo. Em matéria da modalidade de licitação pregão, julgue a assertiva a seguir. Nos termos da Lei 14.133 de 2021, conhecida como Nova Lei de Licitações e Contratos, o regime de contratação de obras e serviços de engenharia, em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, olha aqui, gente, o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, o que é isso aqui? Contratação semi-integrada. Dá só um minutinho, gente, só vou atender aqui o telefone um minuto. Estou dando aula, Bica, o que foi? Eu vou terminar lá para as 18 horas. Tá bom. Tá, tchau. Tá, tchau. Só um minuto. Só concluindo aqui essa questão, pessoal. A nova lei de licitação, ela traz o conceito de contratação semi-integrada. É o regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo. Quando ele for responsável por elaborar o projeto, tanto esse projeto aqui que nós acabamos de ver, o projeto básico executivo, essa aqui é uma contratação integrada. Quando for só executivo, é uma contratação semi-integrada. Só para a gente finalizar, contratação semi-integrada, regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, beleza? Pessoal, eu vou dar um intervalinho de 10 minutinhos, tá? Eu já retorno. 10 minutinhos.
Oi, Bica. Bora lá, gente. Próxima questão. Questão número 40. Gente, perceba que tem muita questão que pede a análise do artigo 6º. Então, hoje eu só vou te apresentar ele, mas eu não quero que a gente negligencie esse artigo 6º, que é os conceitos. Determinado órgão da administração, ao identificar a necessidade de ser realizada a contratação de serviços de engenharia, concluiu que a melhor opção entre aquelas oferecidas pela Lei 14.133, de 2021, era a contratação semi-integrada. O que eu lembro, Fernanda, da contratação semi-integrada? Que na contratação semi-integrada, o responsável pela execução da obra, ele vai realizar o projeto de execução, mas o projeto básico não é executado por ele. Nesse caso, além de serem atendidos os demais requisitos estabelecidos pela ordem jurídica, é correto afirmar que o contratado deve, a partir do projeto básico, que não foi ele que elaborou, elaborar e desenvolver o projeto executivo. A contratação semi-integrada, o responsável é que vai realizar, né, o projeto executivo, executar o serviço e praticar as demais operações necessárias e suficientes à sua entrega final. Vamos lá, fortalecer a nossa base de conceito. O que é contratação semi-integrada? É aquele regime de contratação de obras e serviços de engenharia. Primeira coisa, tem que ser obra e serviço de engenharia, em que o contratado, ele vai ser responsável, por elaborar e desenvolver o projeto executivo. Mas o projeto executivo, ele é elaborado a partir de um projeto que é, pessoal, básico. Olha lá. Executar a obra e o serviço de engenharia.
É ele que vai fornecer os bens ou prestar os serviços especiais. É ele que vai realizar a montagem, o teste, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Vou ler mais uma vez. Contratação semi-integrada. É o regime de contratação de obras e serviços de engenharia, em que o contratado vai ser responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar a obra e o serviço de engenharia, fornecer os bens ou prestar os serviços especiais e realizar a montagem, o teste, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Próxima questão. Eu estava transmitindo a tela, será que eu não estou mais? Vou transmitir aqui de novo. Está aparecendo, sim. Olha lá, questão 41. O que é licitação internacional? Olha lá o que ele coloca aqui. Considera-se como licitação internacional. Vamos lá primeiro para o conceito. A licitação internacional é aquela processada em território nacional, na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros. A licitação é realizada aqui no Brasil, mas eu permito a participação de licitantes estrangeiros, com a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira, ou licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro. Esse é o conceito de licitação internacional. Vou ler de novo. Licitação internacional é aquela processada onde? No território nacional, na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, com a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira, ou licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro. Olha a questão. Considera-se licitação internacional a processada em território nacional, no qual seja admitida a participação de licitantes estrangeiros, com a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira, ou de licitação na qual o objeto contratual possa ou deva ser executado no todo ou em parte no território estrangeiro. Próxima questão. Outra questão que pede para mim o conceito de licitação internacional. Licitação internacional é aquela processada em território nacional, até aqui está lindo, na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, só que ele coloca aqui sem a possibilidade de cotação de preço em moeda estrangeira, o que torna a questão errada. Vamos ler aqui? Para fins desta lei, é licitação internacional aquela processada em território nacional, na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, com a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira, ou licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte, lá no território estrangeiro. Próxima questão. O que é serviço nacional? Qual é o conceito trazido pela lei de serviço nacional? Olha o que ele diz. Serviço nacional é o serviço prestado em território nacional, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. O que é produto manufaturado nacional? É o produto manufaturado produzido no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Conhecido o conceito, a gente volta para a questão. Serviço nacional é o produto manufaturado? Não. O produto manufaturado é produto manufaturado nacional. Serviço nacional não é produto, é serviço. Alguém quer ler esses dois conceitos para ajudar na fixação? Eu posso ler. Vai lá, Kívia. Serviço nacional. Serviço prestado em território nacional, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Produto manufaturado nacional.
é o produto manufaturado produzido no território nacional, de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Próxima questão. Para fins da Lei 14.133 de 2021, considera-se como concorrência a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Gente, na aula de hoje eu ainda não vou entrar nas modalidades licitatórias, mas eu já quero que você tenha em mente o seguinte: o que você precisa claramente saber da lei de licitação para que você possa ter chances de acertar as possíveis questões de prova. Você precisa saber conceito de licitação, é a primeira coisa. O fundamento constitucional da licitação, artigo 37, inciso 21. Prof, qual que é o conceito de licitação? A licitação é um procedimento administrativo prévio a qualquer contratação de uma obra, de um serviço, de uma alienação, de uma compra pelo poder público, com o objetivo de assegurar a escolha da proposta mais vantajosa, o desenvolvimento nacional sustentável e a isonomia entre os participantes. Você tem que saber que a licitação é a regra constitucional prevista pelo legislador constituinte. De acordo com a nossa Constituição, salvo as exceções previstas na legislação, é obrigatório o procedimento licitatório. Você vai precisar também conhecer os princípios que regem esse procedimento administrativo tão importante. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade, segurança jurídica, segregação das funções, entre outros princípios. Critério objetivo de escolha do ganhador. Beleza, prof. Conceito, fundamento constitucional, princípios. Tipos de licitação. Maior lance, menor preço, técnica e preço, os tipos de licitação que nós falamos na aula de ontem. E nós vamos ter que conhecer as modalidades licitatórias. E que a nova lei de licitação veio prevendo uma pequena diferenciação no que tange a lei 8666. Antes de iniciar a análise da questão 44, eu queria muito que você pegasse o material que eu encaminhei na última aula e pegasse para mim a partir, olhem aqui, a partir da página, deixa eu ver aqui, página 19. Página 19. Dê uma olhada aí, vou te dar um minutinho para você abrir. Vou ver se eu mando de novo, tá? O material para vocês. Deixa eu ver se eu mando aqui de novo. Tá lá no módulo 6, tá? Documentos. Mandei, gente. Se vocês puderem abrir para mim, por favor. Página 19. Eu vou te apresentar agora as modalidades de licitação e a novidade trazida pela nova lei de licitação. Acompanhe aqui comigo, por favor. Modalidades de licitação. São modalidades, não confunda modalidades com tipos de licitação. O pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo.
nós não temos aqui algumas modalidades que já era prevista na 8666. Agora, a gente tem, olha aqui, a concorrência que já existia, o concurso que já existia, o pregão já existia, mas não estava na lei 8666, agora já vem com a previsão na lei nova de licitação, o leilão, e olha aqui, diálogo competitivo, que é uma novidade da nossa legislação. Eu queria que você começasse a se familiarizar com isso. Quais são as modalidades de licitação trazidas pela nova lei de licitação? Pregão, concorrência, concurso, leilão e o chamado diálogo competitivo. Pode-se concluir, portanto, que na atual lei de licitação não há mais 2 tipos de modalidade licitatória, convite e tomada de preço. Quem estudava a lei 8666 vai lembrar que em relação ao valor, né, e ao tipo de serviço a ser prestado, a gente tinha concorrência, tomada de preço e convite. Nós não temos mais convite e tomada de preço. Quanto aos critérios de determinação de cada modalidade, acrescentamos também que o valor da contratação deixou de ser importante, tendo a natureza do objeto ocupado esse papel essencial. Por fim, destaca-se que, muito embora a nova lei já esteja em vigor há quase 2 anos, as provas de concurso ainda exploram o básico do seu texto, principalmente suas inovações e os institutos da Lei 8666, que não encontram correspondência na nova legislação. Olha essa questão de prova. Na prova para o cargo de agente de segurança pública, cujo concurso foi promovido pela Secretaria de Estado de Segurança e Justiça de Minas, essa questão foi considerada correta. A sentença dizia o seguinte: as modalidades de licitação, tomada de preço e convite, não estão mais presentes na Lei 14.133 de 2021. O mesmo foi cobrado na prova de analista jurídico do MP do Pará, que igualmente considerou correto o seguinte: as modalidades licitatórias, convite e tomada de preço, dispostas na Lei 8666 de 93, não são tratadas na Lei 14.133 de 2021. Então, eu queria muito que você, se estiver anotando, colocasse assim para mim: quais são as modalidades licitatórias? Pregão, concorrência, concurso, leilão e o diálogo competitivo. Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Não temos mais convite e tomada de preço. O nosso desafio, a partir de agora, é conhecer muito bem cada uma dessas modalidades, a forma como elas serão conduzidas, o procedimento. Mas, na aula de hoje, eu queria muito falar da concorrência. E eu vou trazer para vocês aqui os requisitos mais importantes dessa modalidade licitatória tão utilizada pelo nosso Estado. A concorrência é uma modalidade, olha aqui, o examinador vai trocar a palavra modalidade por tipo. A concorrência é a modalidade licitatória adotada para quê? Para contratar bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Olha para cá. A referida modalidade será adotada para os casos em que não for possível usar o pregão, que hoje é uma modalidade genérica de licitação. A concorrência é a modalidade licitatória para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Toda vez que não der para usar o pregão, eu vou me socorrer da concorrência. Cuidado! Apesar de ser uma modalidade genérica na nova lei de licitação, em algumas legislações específicas, a concorrência é modalidade obrigatória na celebração de contratos. Vamos exemplificar? Vamos lembrar da Lei 8987, que diz que em todo contrato de concessão, eu tenho que realizar esse contrato por meio da modalidade de concorrência. Apesar de ser uma modalidade genérica na nova lei de licitações, em algumas legislações específicas, a concorrência é uma modalidade obrigatória na celebração de contratos, como, por exemplo, no contrato de concessão de serviço público ou
de parceria público-privadas nas modalidades de concessão patrocinada ou concessão administrativas. Ao contrário da Lei 8666 de 93, não há distinção entre as modalidades licitatórias em razão do valor. Olha o que diz Rafael Oliveira. A nova lei de licitações, inspirada no rito procedimental previsto na lei específica do pregão e em normas posteriores, positiva a tendência de realização da fase de julgamento antes da etapa de habilitação. Realização da fase do julgamento antes da habilitação, o que garante uma maior eficiência e celeridade ao certame. Abandona-se, portanto, a lógica tradicional indicada na lei de licitação antiga, que estabelecia a obrigatoriedade de realização de habilitação antes do julgamento. Com isso, a partir da nova lei de licitação, os procedimentos da concorrência e do pregão serão semelhantes, e as referidas modalidades de licitação serão diferenciadas basicamente pelo objeto a ser contratado e pelo critério de julgamento utilizado na licitação. De acordo com a lei, são critérios de julgamento: o menor preço, a melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, o maior retorno econômico, o maior desconto, ou seja, não se admite como critérios de escolha do vencedor o menor preço, não se admite como critérios de escolha do vencedor o menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico ou maior desconto. Observação: nos termos do 37, parágrafo 2º, ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, na licitação para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, cujo valor estimado da contratação seja superior a R$ 359.436,08, o julgamento será por meio da melhor técnica ou técnica e preço, na proporção de 70% de valoração da proposta técnica. Conhecido isso aqui de maneira bem genérica, eu volto lá na questão 44, que ela diz assim: o que é concorrência para efeitos da lei? O artigo 6º traz o conceito de concorrência. E ele diz assim: a concorrência é modalidade de licitação que, para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser. E na questão ele diz: considera-se concorrência a modalidade de licitação para contratação, bens e serviços especiais, obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Eu tenho que saber isso aqui. Gente, nós temos várias questões que pedem os conceitos trazidos pelo artigo 6º. Vamos lá para a próxima questão. De acordo com a nova lei de licitações, a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e obras e serviços comuns e especiais de engenharia é o que, pessoal? É a concorrência. É a concorrência. Olha o que ele coloca aqui. A concorrência é a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais, obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento pode ser o menor preço, a melhor técnica ou conteúdo artístico, melhor técnica e preço, o maior retorno econômico e também o maior desconto. Ok? Olha o que ele traz aqui. De acordo com a nova lei de licitações e contratos administrativos, é correto afirmar que o concurso... Gente, concurso é modalidade de licitação? É. Tu vai lembrar do concurso quando você lembrar desse exemplo aqui que eu vou te dar. A Caixa Econômica abriu um processo licitatório para contratar, gente, alguém que desenhasse a nova logo da Caixa Econômica. O concurso, ele tem um conteúdo artístico, tá? Você vai contratar aquele que tiver uma melhor técnica. E, de acordo com a lei, o conceito de concurso é modalidade de licitação para escolha de um trabalho técnico. A palavra é essa aqui, ó. Escolha de um trabalho técnico, um trabalho científico ou um trabalho artístico. Qual seria o critério de julgamento dessa modalidade de licitação?
Guardem isso aqui. A melhor técnica ou conteúdo artístico. E para concessão de um prêmio ou remuneração ao vencedor. Na questão, ele coloca: é correto afirmar que o concurso é uma modalidade de licitação para escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico, e o critério de julgamento será o de melhor técnica ou melhor conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Próxima questão. Julguem o item seguinte, pertinente à gestão de contratos e a processos licitatórios. Para a seleção de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos, a modalidade de licitação mais recomendada é o concurso, senhores. É o que diz o inciso 39 do artigo 6º. O concurso é a modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para a concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Questão 48. De acordo com a nova lei de licitações e contratos, é correto afirmar que leilão é modalidade licitatória? É, professora. E eu vou usar o leilão para quê? Para isso mesmo que você está pensando, pessoal. Quando eu tiver que alienar bens da administração, o leilão é a modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis que não servem mais para a administração ou que foram legalmente apreendidos. E o tipo de licitação, nesse caso, vai ser quem oferecer o maior lance. Leilão é, guardem, conceitos salvam vidas, modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Voltando na questão, de acordo com a nova lei de licitações e contratos administrativos, é correto afirmar que o leilão é a modalidade de licitação para a alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior retorno econômico falso, a quem oferecer o maior lance. De acordo com a nova lei de licitação, é obrigatória a contratação de bens e serviços comuns. Gente, quero comprar caneta. Quero comprar lápis, bens e serviços comuns. Se eu quiser realizar a compra de bens e serviços comuns, eu vou ter que utilizar a modalidade de pregão. Olha o que ele diz aqui. O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. E se for bens e serviços especiais? Aí eu vou lá para a concorrência. Cujo critério de julgamento. Qual é o critério de julgamento? Pode ser o menor preço ou o maior desconto. Menor preço ou o maior desconto. Dê uma olhada aqui comigo. Pregão. O pregão é o procedimento licitatório que adota o rito previsto a partir do artigo 17 da nova lei de licitação, no qual se admitem lances verbais e por meios eletrônicos, havendo a possibilidade de negociar os preços, sendo a modalidade licitatória definida para aquisição de bens e serviços comuns. De acordo com Rafael Oliveira, a referida modalidade de licitações será adotada sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado. O referido professor ainda acrescenta que admite-se a utilização do pregão para a contratação de serviços comuns de engenharia, assim considerados aqueles que tenham por objetos ações objetivamente padronizáveis, em termos de desempenho e qualidade, de manutenção de adequação e adaptações de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens, na forma do artigo 6º, inciso 21, a linha A da nova lei de licitação.
A utilização de pregão para a contratação de obras e serviços de engenharia sempre despertou polêmica. A nova lei, nesse ponto, consagrou a tese predominante, que admitia o pregão para serviços comuns de engenharia, vedada sua aplicação para contratos de obras. O ideal, em nossa opinião, seria a alteração da legislação para introduzir a noção de obras comuns, de modo a viabilizar o pregão para pequenas obras que não envolvam complexidade. A finalidade inicial do pregão, quando criado como uma modalidade específica das chamadas agências reguladoras, por meio da Lei 9472 de 97, seria aperfeiçoar o regime de licitações, ampliando a oportunidade de participação e desburocratizar o procedimento de habilitação, assim como reduzir os gastos das contratações, por ser mais célere. Após o advento da nova lei de licitações, a sistemática do pregão se modificou, visto que atualmente não há mais diferença de procedimento entre pregão e concorrência. Hoje, não há mais diferença de procedimento entre pregão e concorrência. Ainda, apresentam-se como critérios de julgamento no pregão o menor preço e o maior desconto oferecido. Aqui, segundo Rafael Oliveira, o legislador deveria ter mencionado também o critério de maior preço ou maior oferta para os casos de contratações que envolvam pagamentos ao poder público na linha da jurisprudência do TCU. Já caiu em prova. Promotor de Justiça do Estado do Amazonas, ano 2023, e foi considerada correta a seguinte assertiva. Com base na Lei 14.133 de 2021, a modalidade de licitação que é obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns e cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou do maior desconto, é sim o pregão. Questão de promotor de justiça. O que são bens e serviços comuns? São aqueles bens e serviços cujo objeto possuem padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Deste modo, não há limite estipulado em lei para a realização do pregão. Quem realiza o pregão? Artigo 8º, parágrafo 5º da nova Lei de Licitações diz o seguinte: nos termos do artigo 8º, parágrafo 5º, o responsável pela realização do pregão será o chamado pregoeiro. Quem é o pregoeiro? É um servidor designado para essa função. Insta a ressaltar que no pregão não haverá comissão licitante. Grifem isso aqui, ó. No pregão não há comissão licitante, mas poderá ter equipe de apoio a fim de auxiliar o pregoeiro, que será o único responsável pela licitação. Finalmente, importa acrescentar, quanto à modalidade hora analisada, que há vedação constante no 29, parágrafo único da nova lei, para utilização quando a contratação for para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharias comuns. Portanto, eu não posso utilizar a modalidade pregão para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia. Ok? Olha essa próxima questão, chegamos na questão 50. Professor, eu nunca imaginei que eu já ia responder 50 questões de licitação na minha vida. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, é correto afirmar que a modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento será o de menor preço ou de maior desconto, é a concorrência? Será, gente? Opa! Claro que não, né? É o pregão. É a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. O critério de julgamento de quem vai ganhar é aquele que oferecer o menor preço ou o maior desconto para a administração pública. Questão 51. Nos termos da Lei Federal 14.133 de 2021, julguem o item.
Entende-se por pregão a modalidade de licitação obrigatória, olha onde eu sempre estou grifando, para aquisição do quê, gente? Aquisição de bens e serviços comuns. E se for aquisição de bens e serviços especiais? Concorrência. Qual que é o critério de julgamento do pregão? O menor preço e o maior desconto. É o que diz o artigo 6º nesse inciso aqui, inciso 41. O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento será o de menor preço ou o de maior desconto. Analista judiciário, TRT da 4ª Região, 2022. A Lei Federal 14.133 de 2021 estabelece normas gerais de licitação e contratação. Uma das modalidades de licitação previstas na referida lei assim se descreve. É uma modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o do menor preço ou do maior desconto. A descrição refere-se a qual modalidade? Ao pregão. Questão de prova, artigo 6º, inciso 41. O pregão é modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o do menor preço ou o do maior desconto. Determinado órgão administrativo pretende adquirir, mediante processo licitatório, veículos comuns para apoio em atividades externas. Nessa situação, considera-se a Lei 14.133 de 2021, no que diz respeito à modalidade licitatória adequada e ao critério de julgamento, o seguinte: deve ser adotado o pregão, podendo o critério de julgamento ser o de menor preço ou o do maior desconto. Gente, um veículo é um bem de natureza comum, porque eu posso quantificar, eu posso especificar. Pregão é uma modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento é quem me ofereceu o menor preço ou o maior desconto. Com base na Lei 14.133 de 2021, é correto afirmar que o pregão, perceba que esse artigo está sendo bastante cobrado em prova, o pregão é a modalidade de licitação que é obrigatória, palavra-chave, obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, e cujo critério de julgamento poderá ser o menor preço ou do maior desconto. Queridos, prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Obviamente, a lei de licitação, ela traz muitas especificidades, mas que são direcionadas àqueles que vão cuidar, que vão realizar o procedimento licitatório. Por exemplo, se você for fazer um concurso lá para a Universidade Federal, você vai ter licitação, quando você passar, que você vai ter que conhecer a fundo o processo de licitação, se você for trabalhar no órgão que vai ser o responsável pelo processo licitatório. O que vai cair na nossa prova são conhecimentos gerais. Então, eu quero que você fique em paz com o seu coração, que essa é uma disciplina que você vai gabaritar. O pregão é uma modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. Qual é o critério de julgamento? O menor preço ou o maior desconto? Próxima questão. Ana, chefe do setor de licitações do município Alfa, foi instada a se manifestar sobre a possibilidade de, à luz da nova lei de licitação, ser realizada uma licitação visando contratação de serviços em que haja um diálogo da administração pública com os licitantes. Eu quero contratar um serviço em que haja um diálogo da administração com os licitantes. Ana respondeu corretamente que, preenchidos os demais requisitos exigidos, é possível a adoção desse modelo se os licitantes forem selecionados mediante critérios objetivos, sendo a proposta final apresentada após o encerramento dos diálogos. Gente, nós temos uma nova modalidade licitatória, um novo modo de licitar, que é chamado de diálogo competitivo. O que isso quer dizer? De acordo com a lei, o diálogo competitivo é a modalidade de licitação para a contratação do quê? Obra, serviço e compra, em que a administração realiza diálogo com os licitantes previamente selecionados mediante critério objetivo.
O intuito desse diálogo é desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar uma proposta final após o encerramento dos diálogos. Olha que interessante, né, pessoal? O chamado diálogo competitivo. Dá uma olhada aqui para mim. Diálogo competitivo. Nos termos do artigo 6º da nova lei de licitação, o diálogo competitivo é a modalidade de licitação para contratar o quê? Obras, serviços e compras, em que a administração realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar uma proposta final após o encerramento desse diálogo. O artigo 32 da nova lei vai trazer alguns critérios a respeito dessa nova modalidade licitatória. Na nossa próxima aula, a gente vai se debruçar um pouquinho na análise do 32, ok? E a gente vai falar um pouquinho dessa modalidade licitatória. Se você já quiser, né, ir se adiantando, se você tiver um tempinho depois, pode abrir o seu material e já começar a estudar. Olha lá, próxima questão 56. Débora, prefeita do município Beta e grande entusiasta das inovações introduzidas pela Lei 14.133 de 2021, no sistema de licitações, questionou sua assessoria a respeito da possibilidade de ser realizado um diálogo entre licitantes previamente selecionados, com o objetivo de desenvolver uma ou mais alternativas que possam atender às necessidades da administração. Diálogo entre licitantes previamente selecionados, com o objetivo de desenvolver uma ou mais alternativas que possam atender às necessidades da administração. Após a alentada análise, a assessoria concluiu que, preenchidos os demais requisitos exigidos, é possível a adoção dessa modalidade. Para a contratação do quê? De obras, serviços e compras, sendo os licitantes selecionados conforme critérios objetivos, os quais apresentarão a proposta final após o encerramento dos diálogos. Lindo, é o que diz. O que é a modalidade do diálogo competitivo? É a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar uma proposta final após o encerramento desses diálogos. Próxima questão 57. O diálogo competitivo é modalidade de licitação destinada à contratação de obras, serviços e compras em que a administração realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar uma proposta final após o encerramento dos diálogos. Certo. Já conseguimos começar a captar o conceito de diálogo competitivo. Nova modalidade de licitação, não estava prevista na Lei 8.666. É para contratar o quê? Obras, serviços e compras em que a administração realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar uma proposta final após o encerramento dos diálogos. Ok? Alguém pode fazer a leitura para mim, por favor, da questão 58? De acordo com a nova lei de licitações e contratos administrativos, é correto afirmar que diálogo competitivo é uma modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras, em que a administração realiza diálogos com licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades,
devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Diálogo competitivo é modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. Está desligado. Pessoal, a gente encerra, então, a aula de hoje na questão 58. A partir de amanhã, a gente pega mais um pouquinho, tá? Licitação. Hoje à noite, eu falei que eu ia entrar, mas eu não vou poder entrar, que é aniversário da Fabiana, eu estou aqui em Santarém, a gente vai fazer uma surpresinha para ela, tá? Aí amanhã a gente retorna. Um beijo, se Deus quiser.